O remédio que você está procurando não está em comprimidos, nem em livros, nem em pessoas. Ele está dentro de você. E você não está usando. Você carrega no peito o laboratório mais poderoso do universo. Seu corpo cria anestesia, cura feridas, reorganiza células, fabrica novas memórias e é capaz até de matar você, se você der os comandos errados. Mas aqui está o problema. Você esqueceu como falar com esse laboratório. E hoje vive doente de pensamentos, intoxicado de medo, com a alma pedindo socorro. E se eu te dissesse que existe uma forma de religar isso? Não é milagre, não é autoajuda. É ciência. E também é espírito. É medicina quântica e é silêncio. O nome disso é você voltando para dentro de si. Fica até o final. Hoje você vai lembrar da cura que sempre esteve aí, pulsando no seu coração. Existe um remédio dentro de você. Um remédio que alivia, reorganiza, cura e transforma. Ele não é vendido em farmácia. Não depende de fé cega, de religião, nem de sorte. Ele está no seu corpo, no seu coração, no seu sistema nervoso. E ainda assim, você não o usa. Toda vez que você se corta, o sangue coagula, a pele se fecha, a dor diminui. Esse é o corpo ativando o remédio. Quando você tem febre, o corpo aumenta a temperatura para eliminar o que te ameaça. Quando você chora, é o corpo drenando aquilo que a mente não consegue mais guardar. E mesmo assim, você continua buscando cura só do lado de fora. A verdade é dura. Você esqueceu como se cura por dentro. Você aprendeu a tomar comprimidos, engolir emoções, fingir força, suportar tudo em silêncio. Mas nunca aprendeu a conversar com o remédio mais poderoso que existe, o que mora dentro de você. E por isso tanta gente hoje está doente de ansiedade, estressada, vazia, cansada de existir. O corpo grita, a alma chora, mas a mente insiste. Aguenta mais um pouco. Só que não é fraqueza, é excesso. Excesso de controle, excesso de medo, excesso de viver no automático. Mas e se eu te disser que ainda dá tempo? Que esse remédio não morreu, ele só está trancado. E que hoje, aqui, você vai lembrar como se abre essa porta? Este vídeo não é sobre milagres, é sobre ciência, espiritualidade e verdade, sobre coração e cérebro, sobre hormônios, glândula pineal, placebo, campo eletromagnético e aquilo que você chama de alma. Você pode acreditar ou apenas sentir, mas se ficar comigo até o fim, eu te prometo um choque de consciência. Você não vai mais conseguir viver no piloto automático. Agora, respira. Sente o ar entrando. Pela primeira vez hoje, presta atenção. O remédio que você procura não está fora. Ele está aí, dentro do peito. E antes de continuar, eu quero te pedir algo simples. Se você ainda está aqui, escreva nos comentários: eu desperto o remédio dentro de mim. Não é frase bonita, é decisão, é a chave girando na fechadura. Se o remédio já existia dentro de você desde o primeiro dia de vida, por que ele parou de funcionar? Por que você sente dor, ansiedade, insônia, vazio e mesmo assim não consegue acessar essa cura natural? A resposta é simples e dolorosa. Porque você aprendeu a sobreviver, não a viver. E quem vive em modo sobrevivência não acessa a cura. Acessa apenas alerta, tensão, defesa. Desde criança, você começou a receber mensagens silenciosas que se repetiam como mantras invisíveis. Engole o choro. Seja forte. Não dá para confiar nas pessoas. Se você não controlar, tudo desmorona. E sem perceber, você foi trocando suas emoções verdadeiras por armaduras. Trocou sentimento por resistência. Trocou respiração profunda por peito apertado. Trocou presença por ansiedade. Enquanto isso, dentro do corpo, algo começou a acontecer lentamente. Os músculos se enrijeceram, como se o corpo esperasse um golpe. A respiração começou a ficar curta, presa no peito. A mente não parava mais, pensando sempre no futuro, criando cenários para evitar dor. O coração começou a bater rápido sem motivo. O cortisol,
hormônio do medo, virou companhia diária. E quando o corpo vive em alerta por tempo demais, ele desliga o sistema de cura, porque biologicamente o corpo pensa: se estou correndo perigo, não posso gastar energia em cura, apenas em sobrevivência. É por isso que você se sente exausto. Não é cansaço físico, é exaustão de existir sempre em modo defesa. Seu corpo queria apenas respirar, mas você mandou ele aguentar. Seu peito queria chorar, mas você trancou. Sua mente queria descansar, mas você ensinou que descanso é perda de tempo. Sua alma queria sentir, mas você mandou ela calar. E em silêncio, o remédio dentro de você foi sendo esquecido. Mas o mais importante, ele não desapareceu. O corpo ainda sabe curar. O coração ainda sabe alinhar. A alma ainda sabe o caminho de volta. Só está esperando você permitir. E essa volta começa com um gesto simples: deixar de lutar com você mesmo. Você pode achar que tudo isso é bonito de ouvir, mas pode estar se perguntando: mas esse remédio realmente existe? Ou é só filosofia bonita? Não. Ele existe. E a ciência já provou isso de várias formas. Vou te mostrar agora. Primeiro, o coração humano. Não só o coração físico que bombeia sangue, mas o coração energético. A ciência explica que o coração produz um campo eletromagnético até 5.000 vezes mais forte que o do cérebro. Esse campo muda conforme a emoção que você sente. Quando você sente medo, raiva, ansiedade, esse campo fica caótico. Quando você sente gratidão, paz, confiança, o campo se harmoniza. E quando esse campo se harmoniza, ele envia comandos para o cérebro, para os órgãos, para o sistema imunológico. Ou seja, sentir é biologia, emoção é química, paz é remédio. Segundo, o efeito placebo. O paciente toma um comprimido sem substância nenhuma e ainda assim melhora. Por quê? Porque o corpo acredita. E quando o corpo acredita, ele cria as substâncias. O cérebro libera dopamina, serotonina, opioides naturais, hormônios de cura. O remédio não está no comprimido, está na consciência. Isso prova uma coisa: o corpo é capaz de produzir a própria cura, quando a mente permite. Terceiro, neuroplasticidade. O cérebro se reconstrói conforme você pensa. Cada pensamento repetido cria um fio elétrico, uma rota, um caminho. E esses caminhos viram hábitos. Esses hábitos viram identidade. E essa identidade cria a sua realidade. Se você pensa dor, o corpo responde com dor. Se você pensa, estou seguro, o corpo baixa a defesa e começa a curar. Por isso o remédio sempre começa por dentro. Quarto, epigenética. Talvez você já tenha ouvido que genética é destino, mas isso não é mais verdade. A epigenética mostrou que seus genes são como interruptores. Eles podem ser ativados ou desligados com base no ambiente emocional em que você vive. Ou seja, não é só o DNA que define você, é o estado interno em que você vive todos os dias. Viver com medo, raiva, estresse crônico, liga genes de doença. Viver com presença, amor, gratidão e verdade. Ativa genes de cura. Tudo isso significa uma coisa: o remédio não é uma metáfora. Ele é real. Ele é ativado ou bloqueado pelo que você sente todos os dias. Mas então, por que a gente não usa? Porque a gente aprendeu a pensar, mas não senti-la. Aprendeu a controlar, mas não a confiar. Aprendeu a sobreviver, mas não vivê-la. E talvez esse seja o maior esquecimento da humanidade. Se o corpo tem a capacidade de se curar, por que tanta gente continua doente por dentro? Porque o remédio interno não funciona quando o corpo vive em estado de guerra. E muita gente vive assim, mesmo sem perceber. A maioria das pessoas acorda já com o coração acelerado. Antes de abrir os olhos, a mente já está correndo. E se não der certo? E se eu perder? E se acontecer de novo? Esse não é só pensamento, é química. É corpo programado para lutar, fugir ou se proteger. Quando essa sensação vira rotina,
o corpo começa a viver em modo sobrevivência. E quando isso acontece, o corpo desliga tudo o que não é essencial. Ele para de curar, para de regenerar, para de criar, e só tenta resistir. Veja o que acontece dentro de você nesse estado. Respiração curta. O ar não chega até o abdômen, fica preso no peito. Isso informa ao cérebro que estamos em perigo. Ombros tensos, mandíbula travada, músculos rígidos. O corpo se prepara para a luta. Coração acelerado sem motivo aparente. O corpo se adianta ao que nem aconteceu. Estômago apertado. Digestão não acontece direito, porque o corpo entende. Não é hora de digerir, é hora de sobreviver. Sono leve, mente barulhenta. O corpo tenta dormir, mas o cérebro continua em alerta. E quando você vive assim por dias, meses ou anos, o corpo se acostuma com a tensão. A mente se acostuma com o medo. A alma se acostuma com o silêncio. E aí acontece o pior. Você começa a achar que esse estado é normal, que viver cansado, ansioso, preocupado, sem respirar fundo, é só parte da vida adulta. Mas não é. Esse é o corpo pedindo socorro. Esse é o remédio interno trancado. Porque o corpo só ativa a cura quando se sente seguro. Vou repetir. O corpo só cura quando se sente seguro. Se a mente está sempre em vigilância, o corpo entende. Não posso relaxar. Posso morrer. E se o corpo não relaxa, o remédio não ativa. Esse é o motivo pelo qual muitas pessoas dizem: eu oro, eu medito, eu faço terapia, mas nada muda. Porque elas fazem, com o corpo em estado de guerra. Elas pedem paz, sem relaxar a alma. Você percebe o segredo? Não é tentar controlar mais. É permitir que o corpo lembre como é existir sem tensão. E quando isso acontece, quando você respira profundo, quando solta os ombros, quando o pensamento perde a velocidade, o corpo entende. Agora sim, estou seguro. Agora posso curar. E é aqui que começa o despertar do remédio. Existe uma chave silenciosa que desperta o remédio dentro do corpo. Essa chave não é pensamento positivo, não é repetir frases, não é acreditar com força. Essa chave é presença. A presença é o estado onde o corpo, a mente e a alma finalmente se encontram no mesmo lugar. Onde o corpo não está mais preso no passado, a mente não está mais projetando o futuro e a energia volta a circular no agora. E a porta para a presença é a respiração. A respiração é o primeiro lugar onde a vida se tranca e é o primeiro lugar onde ela pode voltar a entrar. Repare. Toda vez que você tem medo, a respiração trava. Quando sente raiva, ela fica curta. Quando chora, treme. Mas quando a alma encontra paz, a respiração fica leve, profunda, silenciosa. A respiração é a linguagem do corpo dizendo à mente: estamos seguros. Pode abaixar a guarda. E é nesse momento que algo invisível acontece. O coração desacelera. O campo eletromagnético do coração se alinha. O cérebro sai do modo sobrevivência e entra no modo criação. O corpo ativa novamente o sistema de cura, equilíbrio hormonal, reparo celular, imunidade, regeneração. Então entenda, você não cura o corpo pensando. Você cura o corpo sentindo. Pensamentos são elétricos. Sentimentos são químicos. E o corpo só se transforma quando o sentimento muda. É por isso que meditação não funciona para quem tenta parar de pensar. Meditação funciona quando você permite sentir. Sentir o corpo. Sentir a respiração. Sentir a vida sem julgamento. Esse é o momento em que o remédio desperta. Mas existe algo ainda mais poderoso. Emocionar o corpo antes que o mundo mude. Você não espera o momento perfeito para sentir paz. Você sente paz para atrair o momento perfeito. Você não espera tudo se resolver para sentir gratidão. Você sente gratidão e o corpo começa a se reorganizar. Você não espera o medo passar para confiar. Você confia e o medo perde força. Esse é o ponto onde ciência e espiritualidade se encontram. Sentir é o comando.
O corpo obedece. A realidade responde. E talvez ninguém tenha te dito isso, mas você não está quebrado. Você está desconectado. E tudo o que o corpo quer agora é permissão para voltar a sentir. Agora que você entendeu, o remédio existe, ele está dentro de você. E ele foi bloqueado pelo excesso de controle, medo e sobrevivência. Chegou o momento mais importante deste vídeo. Como despertar esse remédio? Não é complicado, não exige templos, gurus ou frases mágicas. É um processo de 3 etapas: respirar, sentir, resignificar. 1. Respirar, quebrando o modo sobrevivência. A respiração é o primeiro interruptor entre doença e cura. Quando você respira profundo e consciente, o corpo desativa o modo luta e fuga e ativa o modo curar e reconstruir. Faça assim. O narrador guia lentamente com pausas. Inspire devagar pelo nariz, contando até 4. Segure o ar por 4 segundos. Solte lentamente pela boca, contando até 6. Repita, sem pressa, sem perfeição. Só sinta o ar entrando e saindo. Isso é mais do que respirar. É dizer ao corpo, estamos seguros. 2. Sentir. O corpo precisa se emocionar para acreditar. Agora, coloque uma mão no peito e outra no abdômen. Não tente mudar nada. Só perceba. O coração ainda está batendo. O ar ainda entra. Você ainda está aqui. Permita-se sentir. Medo, tristeza, alívio. Tanto faz. Sentir é o corpo voltando a falar. 3. Resignificar. A cura começa dentro do pensamento que causa emoção. Agora, com a respiração calma e o corpo mais presente, veja essa imagem dentro de você. Você está diante de si mesmo, não do corpo, mas da alma. E essa alma não está quebrada, só está cansada de lutar. Você olha para ela e diz, eu estou aqui, não vou mais te abandonar. A cura começa quando você para de fugir das emoções e decide senti-las com respeito. Mas e depois disso? Depois vem o que a ciência chama de coerência emocional. Você cria a emoção antes do resultado. Você sente antes de ver. E é isso que muda tudo. Quer paz? Sinta paz agora, não quando tudo estiver perfeito. Quer ser amado? Trate-se como alguém digno de amor agora. Quer cura? Sinta seu corpo como um lugar seguro, não como um inimigo. Porque o corpo não obedece palavras. Ele obedece sentimentos. Se você sente medo todos os dias, o corpo produz química de medo. Se você sente confiança, ele desbloqueia o remédio da cura. Se você sente gratidão antes de receber, você abre a porta. Se você insiste em só acreditar depois, você nunca começa. Percebe agora? O remédio que você passou a vida procurando fora sempre esteve aí dentro. Você só não aprendeu a usá-lo. Ou melhor, desaprendeu. Você aprendeu a suportar, mas não a sentir. Aprendeu a pensar, mas não a respirar. Aprendeu a lutar, mas não a confiar. E o corpo, coitado, obedeceu. Segurou lágrimas, dores, memórias, traumas sem reclamar. Até que um dia começou a falar do único jeito que sabia. Através do cansaço, da ansiedade, da insônia, da dor no peito que não é física. É a alma pedindo espaço. Mas existe algo maior do que tudo isso. O corpo também sabe voltar. Ele sabe reorganizar hormônios, baixar o cortisol, refazer conexões do cérebro, regenerar células, curar o emocional. Ele faz isso desde o dia em que você nasceu. Só precisa de uma coisa: segurança. E segurança nasce quando você solta, sente, respira e volta para si. Porque no fim, não é sobre controlar menos a vida. É sobre confiar mais em você. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa entender tudo. Só precisa dar o primeiro passo e permitir que o remédio atue. E se você chegou até aqui, isso diz muito. Significa que alguma parte de você já sabia e hoje lembrou. Significa que algo dentro de você decidiu parar de sobreviver e começar a viver. Então eu quero que você escreva nos comentários: eu ativo o remédio dentro de mim. Escrever isso é mais do que uma frase.
É você dizendo para o seu corpo: eu estou pronto. Não vou mais te ignorar. Pode começar a curar. E se quiser continuar essa jornada, se quiser aprender mais sobre como mudar a mente, curar o corpo, silenciar a alma e reescrever a própria realidade, se inscreva no canal, para trilharmos juntos essa jornada ao autoconhecimento. Nos vemos no próximo vídeo.